Olá, meu irmão amado, olá, meu irmão querido. Há uns 3 dias que estamos já de chuva aqui em Volta Redonda, né? Bastante chuva. Não é aquela chuva torrencial, mas aquela chuva constante. E a vegetação diz obrigado, né? Vamos para a quinta-feira. Vamos recordar a palavra de quinta-feira. A primeira leitura é da carta de Paulo a Filemon, uma carta pequena, ela não é disposta em capítulo e versículos, apenas em versículos, né? E a primeira leitura é Filemon, do versículo 7 ao 20. E o nosso evangelho é São Lucas, capítulo 17, do 20 ao 25. E o salmo é o de número 145. O Senhor faz justiça aos que são oprimidos e lhe dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Presta atenção nesse salmo. Vou repetir. O Senhor faz justiça aos que são oprimidos e lhe dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Quem ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Tá bom? Vamos ao Evangelho. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento que chegaria o reino de Deus. Jesus responde: o reino de Deus não vem ostensivamente. Nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está. O reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis. As pessoas vos dirão, ele está aqui ou ele está ali. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até ao outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Essa para nós é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tema de quinta-feira, com toda certeza, é o tema do reino de Deus. Sabemos que há muita confusão em relação a este tema, o tema do reino de Deus. Para aquela época, 2000 anos atrás, como hoje, 2000 anos depois. A confusão continua a este respeito, tá bom? Muitos judeus, eles esperavam a restauração política de Israel. A pergunta que eles fizeram a Jesus, o questionamento que eles fizeram, era muito coerente, era muito pertinente. Porque a história deles era uma história de submissão. Eram cerceados da sua liberdade. Não obstante eles terem uma promessa. Reis sairão de ti. A tua descendência será como as estrelas do céu.
Tu serás cabeça e não cauda, estarás por cima e não por baixo. Mas o que eles presenciavam no dia a dia? O que viam? Era o contrário. Opressão, submissão, humilhação, desterro. Cidade cercada, ou seja, o templo que estava ali em Jerusalém, onde estava a liberdade deles? A liberdade de culto, o culto prazeroso, o culto de louvor, de adoração, de gratidão a Deus. Se fora dos muros, exércitos inimigos estavam sitiando a cidade. Então eles esperavam a restauração política de Israel. Eles viverem a sua identidade. Eles esperavam o Messias que chegasse e jogasse aquilo tudo por terra, aquele sistema de opressão, de humilhação. E para eles isto seria, no dia em que isso acontecesse, estaria sendo estabelecido o reino de Deus. Seria um dia de alarido. Seria um dia de toque de trombetas, porque aquele dia, concomitantemente, seria um dia de juízo. Inimigos seriam abatidos, impérios seriam reduzidos a nada, e agora eles estariam vivendo, de fato, o reinado de Deus. Então eles queriam saber, queriam que Jesus dissesse quando isso vai acontecer. Esse grande dia, eles queriam dia, hora, enfim. Mas Jesus é claro em dizer: o reino de Deus não vem ostensivamente. Muitos de nós esperamos isto, queridos. Muitos de nós ainda hoje estamos esperando os espetáculos. O reino de Deus, ele se dá no dia a dia. Nos pequenos gestos de caridade, de amor, de bondade, de misericórdia, de doação, de entrega. Sim. Aí está estabelecido o reino de Deus. Muitos vão dizer está ali, está para o lado, para aquele outro lado. Jesus vai dizer não, vão. Quantas pessoas estão correndo atrás do reino de Deus, de uma intervenção, de uma manifestação sobrenatural de Deus na sua vida. E muitas pessoas se esquecem que o reino de Deus está entre nós. De alguma forma, os judeus estavam dizendo que quando o reino de Deus chegar, quando ele se manifestar, quando deixarmos de ser escravos, oprimidos, submissos, quando sairmos do jugo deste império, naquela época o Império Romano, mas estiveram debaixo de outros impérios anteriores ao Império Romano, quando sairmos deste jugo, aí seremos livres, seremos autônomos, teremos identidade. Mas Jesus vem dizer o contrário disto. O reino de Deus, para sermos livres, para sermos autônomos, para sermos felizes, não precisamos da liberdade secular, não precisamos das intervenções políticas que vão nos beneficiar. Basta que tenhamos o reino de Deus dentro de nós, como a gente vê na primeira leitura. Paulo, velho e prisioneiro. Depois leia Filemon, do versículo 7 ao 20. Dos versículos 7 ao 20. Ele estava na prisão, velho
e prisioneiro, mas era um homem livre. Ele escreve aquela carta para Filemon a respeito do escravo Onésimo. E ele chega a dizer: antes ele te era útil, agora ele é valioso. Meu Deus, Paulo está na prisão, cerceado do seu direito de ir e vir, mas era um homem livre. O que ele está dizendo, por favor, leia, por favor, leia a liturgia de quinta-feira, a primeira leitura. O que ele diz a respeito de um escravo que teve um encontro com Jesus, lá na prisão. O que Paulo diz a respeito de Onésimo para Filemon. Me chamou a atenção essa frase. Antes ele te era útil, agora que teve um encontro com Cristo, agora que ele faz parte do reino de Deus, ele é valioso, tanto para mim quanto para ti. Queridos, vivamos a experiência do reino de Deus. Aliás, São Paulo mesmo diz: como que pobres, mas enriquecendo a muitos. Como que forasteiros, mas dando uma pátria, mas dando um lar para muitos. É lindo, é lindíssima a liberdade que São Paulo fala. A capacidade que temos, mesmo quando, do ponto de vista econômico, social, não temos e não somos muita coisa. Não temos palavra, não temos voz para interferir no curso da história. Mas é possível que com as nossas pequenas atitudes, no dia a dia, estabeleçamos o reino de Deus naquele ambiente onde estamos. Entremos hoje no reino de Deus. Ou melhor, externemos o reino de Deus que está em nós. Façamos com que as pessoas participem, queiram esse reino de Deus, não apenas um reino que virá, um reino escatológico, um reino depois da morte, não, ele já está aqui entre nós. Deixemos o amanhã para o amanhã, deixemos o porvir para o porvir. Será que vamos morrer e não vamos ver o reino de Deus? Opa! Ele já está em nós. Vivamos como cidadãos do reino. Vivamos como discípulos do reino, como servos do reino. Vivamos, queiramos que o reino de Deus esteja hoje aqui estabelecido já a partir da minha vida, da minha casa, do meu ambiente de trabalho, do meu ir e vir. Onde eu estiver, aonde eu colocar a planta dos meus pés, que o reino de Deus possa se manifestar. Ainda que na prisão, ainda que cerceado de direitos, ainda que cerceado de uma saúde perfeita, mas o reino de Deus, para se manifestar, ele não precisa de um corpo sadio, ele não precisa de aparentemente estar livre, ele se manifesta mesmo quando e ainda aqui. Prisão não tem poder de deter a liberdade. Riqueza não é o ter, mas sim o ser feliz. É conversar com as borboletas, com os lírios se encantar e da dor fazer uma canção. É não se embriagar com as glórias passageiras, é fazer do duro chão um céu, falar e compreender os filhos de Babel. Um abraço, Deus nos abençoe.